Na palestra O Homem Não Viverá de Pão Somente, Goldsmith diz que quando alcançamos esse estágio em nossa experiência, no qual Deus está vivendo nossas vidas, vemos a sua glória se desdobrar através de nós. E isso realmente parece um milagre. Entretanto, é o Filho de Deus e não o ser humano que está recebendo a graça de Deus. Pois nesse relacionamento, o ser humano morre, nossa humanidade desaparece. E o que é nossa humanidade? Nossa finitude, nossas limitações, esse aprisionamento do esplendor de Deus. Quando não mais estamos mantendo limites para nossa amizade, para nosso amor, quando deixamos Deus se expressar através de nós, isso é sinal de que o ser humano está morrendo, está se dissolvendo. Isso quer dizer que agora estamos abrindo espaço para o Espírito de Deus que habita em nós, para que esse Espírito possa se manifestar. Então, não somos mais finitos, não somos mais mortais. Agora somos filhos de Deus, isso é, somos Espírito, vida, inteligência, sabedoria, amor, energia. Então vamos abrir um parênteses para estudar essa afirmação de que eu sou inteligência, sabedoria, vida, amor, energia. Eu sou espírito. Será que toda a inteligência de Deus está dentro de mim? Posso afirmar que toda a inteligência de Deus está dentro de mim? Bom, exatamente nesse momento, a inteligência, a sabedoria de Deus está fazendo o meu coração bater, meu sangue circular, meu cérebro funcionar, minhas unhas e meus cabelos crescerem. Agora, o quanto dessa inteligência de Deus eu estou expressando em minhas atitudes, em meu trabalho, em meus relacionamentos? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo constantemente, para não cair no erro de fazer as coisas automaticamente, da forma que todo mundo faz. Preciso ponderar sobre como agir de uma forma diferente, como posso deixar a sabedoria de Deus me conduzir. Uma outra questão é que muitas vezes eu sequer me acho inteligente. Para falar a verdade, acho até que minha inteligência é um tanto limitada. Conheço pessoas que fazem 1000 coisas, dominam várias áreas do conhecimento, se expressam com brilhantismo. E realmente não acho que eu tenho uma mente assim tão brilhante. Essa visão limitada de nós mesmos é muito comum. Agora, eu quero que você olhe para um coqueiro. Dentro dele está toda a sabedoria de Deus. Porém, apenas para dar cocos. Ele não tem que dar coco, manga, laranja, banana, não. Toda a inteligência de Deus está nele apenas para dar coco. E ele não fica fazendo planos para dar mais coco no ano que vem, nem fica chateado
porque não bateu a meta desse ano. Os cocos simplesmente saem dele sem que haja pensamento algum. A inteligência divina está trabalhando dentro dele e tudo está bem. A quantidade de cocos dentro do coqueiro é ilimitada. E assim é que também existe uma inteligência ilimitada dentro de você. E precisa abrir espaço para que a mesma se expresse. Que ela se expresse espontaneamente, sem nenhuma comparação com o que as outras pessoas estão fazendo. Então, Goldsmith diz que você não é mais finito, que as qualidades de Deus são infinitas e estão dentro de você. Quando você percebe isso, você vê a natureza do seu próprio ser. Quando ele diz que você é imortal, está dizendo que sua vida é a vida de Deus. E também que todo o amor de Deus está dentro de você. E todas essas qualidades são ilimitadas, são infinitas. Então, quando você abre sua consciência para Deus, você tem acesso ao infinito. Ele também nos alerta para o fato de que não podemos dar falso testemunho contra o nosso irmão. Isso é, não podemos vê-lo como finito e cheio de defeitos. Precisamos ver nele o ser espiritual. Precisamos vê-lo como vemos a nós mesmos, infinitos, ilimitados, filhos de Deus perfeitos. Então, a base de todo o trabalho de cura é ver somente o ser espiritual e não o ser humano. O curador espiritual não trabalha para conseguir saúde, nem trabalha contra a doença. Não trabalha para conseguir suprimento, nem trabalha contra a falta. Não trabalha a favor do bem, nem contra o mal. Ele simplesmente fecha os olhos para a humanidade do paciente e se coloca na presença de Deus até que todo o mal desapareça e possa ver somente o ser espiritual. Então, se mantém no estado de silêncio e quietude interior até ter um sentimento de alívio, um sentimento de que o problema foi resolvido. E só então o tratamento estará concluído. Para realizar o trabalho de cura, a pessoa deve ter uma fundação sólida sobre os princípios do caminho infinito. Deve ter conhecimento sobre a natureza espiritual do ser individual, o que esse indivíduo é, o que Deus é, qual o relacionamento entre Deus e o homem, quais são as leis de Deus e como as mesmas se aplicam. Entretanto, com a prática, o curador alcança um ponto onde nada disso entra em seu pensamento ou em seu tratamento. Ele fica quieto, fica sereno e pensa somente na palavra Deus. Deus é vida, Deus é a única lei, Deus é o único ser. Assim, se coloca completamente na presença de Deus. E quando sente realmente a sua presença e tem um sentimento de alívio, sabe que o tratamento foi concluído. Agora, para alcançar esse estado de consciência,
é necessário praticar, olhar para cada pessoa e ver apenas o ser espiritual, o Filho de Deus. Você não é um corpo físico. Você é um ser espiritual invisível e que está olhando para fora através de seus olhos. O eu que eu sou é invisível, espiritual e perfeito. Porém, quando esqueço disso, não ajo de acordo com o meu verdadeiro eu. Porém, isso não muda o que sou em minha essência. A minha verdadeira identidade, o ser espiritual, não está sendo manifesto por causa de minha humanidade. Isso é, do ambiente em que nasci, do que aprendi na escola, da minha cultura, da minha nacionalidade, das crenças do mundo, de todas as crenças que limitam e condicionam a minha mente. Entretanto, o curador não deve acreditar nas aparências, não deve ver pessoas doentes ou pessoas más. Deve ver por trás dos olhos a alma do homem. Quando aprender a ver a alma do homem brilhando para você através daqueles olhos, ele será erguido, ele será curado. Jesus demonstrou isso quando disse para o homem aleijado: levanta-te e anda. Ele não estava vendo um corpo doente, ele estava vendo o ser espiritual perfeito, estava vendo a alma do homem. Assim, você deve praticar ver a presença de Deus por trás de cada par de olhos. Deve praticar isso constantemente. Esse é um trabalho no qual oramos sem cessar. Porém, não é orar a Deus por alguma coisa. Oração é o reconhecimento de Deus no centro de cada ser. Oração é o seu reconhecimento de Deus como o único poder. Doença não é poder, pecado não é poder, falta não é poder, ódio não é poder. Porém, se você lhes der poder, se fizer essa lei para si mesmo, você os trará à existência. Agora, no plano da terceira dimensão, no plano físico, germes realmente causam doenças. E provavelmente, no plano mental, preocupação causa úlcera e talvez existam outras coisas que causam outras coisas. Germes realmente causam doenças nesse mundo em que os aceitamos como poder. E talvez exista uma causa mental para as doenças nesse mundo onde as aceitamos como poder. Porém, eu lhes digo, são apenas braços de carne. Se eleve à quarta dimensão da consciência e reconheça a verdade de que Deus é a única lei. Deus é espírito. Toda lei é espiritual. Portanto, nem pecado, nem doença, nem morte tem poder algum. Não tem lei alguma para sustentá-los. Se conhecermos a verdade, nada disso poderá operar em nossa consciência. Se conhecermos a verdade nos fará livres. Pode descansar nessa certeza.
Muito obrigada. Rosilda Rocha, em 22 de julho de 2020.